Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for nos assistir depois. 15 de março, começamos mais um Emmanuel Entre Amigos e hoje recebendo um professor querido, alguém que a gente busca sempre quando precisa de informações sobre a ciência. Otacílio, seja bem-vindo, meu querido. Primeira vez nós dois juntos na tela, finalmente. Tá fechado o seu áudio. É um prazer, Maurício, estar aqui junto com você, com o Maciel, nessa manhã calorosa de sábado. E é uma alegria mesmo, sempre, a gente poder estar junto falando de coisas importantes para a nossa realidade espiritual. Isso aí. E hoje aqui que Seropédica está até fresquinho, minha caminhada nem foi tão suadora. Bom dia, Maciel, meu filhote querido lá de Manaus. Abre o áudio. Bom dia, Maurício, bom dia, Otacílio, bom dia, Elô. Otacílio, seja bem-vindo. Bom dia a todos, que a gente possa desfrutar de uma manhã agradável de estudo nesse sábado. É isso aí, ó. Cumprimentar também a nossa Elô, que está pilotando o StreamYard aqui, dessa vez sem tipóia, já na fase da fisioterapia, se recuperando sempre, espoleta do jeito que ela é. Otacílio, como a gente conversou antes, o Emmanuel Entre Amigos é um momento de muita emoção, porque a mensagem aparece aqui na hora. Então a gente seleciona 3 livros, vou te apresentar os 3 títulos, você escolhe um, e o Maciel escolhe uma mensagem. Então, ó, Justiça Divina, Livro da Esperança, Religião dos Espíritos. Muito bem, eu vou ficar com a Religião dos Espíritos. Isso. Maciel, de 1 a 91. Vamos lá para o final. 83, Maurício. 83. Se desejas. Elô, eu vou botar grande e compartilhar para você pôr na tela para nós, tá bom? Deixa eu já compartilhar aqui. Epa, minha câmera... Ah, eu fechei. É aqui. Vamos torcer para o StreamYard de hoje estar camarada comigo, me deixar compartilhar. Oi, tá aí, Elô. Pode puxar para nós, eu vou pedir o Maciel para ler. Capítulo 83 do Religião dos Espíritos, Se Desejas. Ok. Da reunião pública de 23/11 de 59, olha aí, 59. Toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pedistes, porém, o berço terrestre no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Não ouvides, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, podes transformar toda aversão em amor, desde que te decidas a ajudá-los com paciência. Sofres o chefe insano, a crivar-te de inúmeros dissabores. Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo, desde que te disponha a auxiliá-lo sem pretensão. Padeces dura condição social, renteando o infortúnio. Todavia, se desejas, podes transfigurar a subalternidade em elevação, desde que te eduques para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, se desejas, podes aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje, é possível encontres sombras enormes, o obstáculo dos que te não compreendem, a palavra dos que te insultam,
o apontamento incessato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir. Mas podes usar o silêncio e a oração clareando o caminho. Declaraste sem trabalho, amargando posição desprezível. Mas, se desejas, podes ainda agora começar humilde tarefa, conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos. Mas, se desejas, podes tomar, em bases de humilde e serviço, a atitude necessária à justa renovação. Sentes-te dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila no desapreço. Mas, se desejas, podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas, se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo que tua vida seja. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Emmanuel. Gente, coisa linda, coisa magnífica. Que mensagem, né? Interessante, sim. Ela tem vários aspectos, vários momentos, mas eu começo rapidinho, só para dar tempo de assentar, né, as ideias ali para passar a palavra para o Otacílio, que o convidado sempre tem a prevalência da fala e a gente vai passando. Eu vou passar para você, você passa para o Maciel e a gente faz uns 2 ou 3 circuitos assim. Mas, né, o Emmanuel ele começa atacando a ideia de que muita gente lamenta as experiências que vive. Quando o Maciel começou a ler, eu pensei logo nos atendimentos fraternos, Tarsila. Porque assim, quando a gente faz atendimento fraterno na casa espírita, a pessoa chega vítima de Deus, né? Ai, a minha família é terrível, ninguém me compreende. Ai, o meu trabalho é horroroso, ninguém consegue. Ai, o meu corpo é doente, né? E aí, de vez em quando, o pessoal costuma dar aquela suspiração assim, ai, eu devo ter a experiência, a família, o corpo que eu mereço. Eu costumo dizer com a maior cara de pau do mundo, não tem não. Aí a pessoa espanta. Olha, por quê? Porque a gente tem aquilo que a gente precisa. Porque se Deus der o que a gente realmente merece, talvez a gente não aguente. Então vem bem por aí, né? E a outra questão interessante que o Emmanuel vai desenhando para nós aqui, quase desenhando, é essa contraposição. Eu me queixo, mas qual é o uso de vontade? Qual é o desejo? Qual é o meu empenho para poder realizar essa transformação? Mas a gente está doido para te ouvir. Na verdade, eu estou doido para te ouvir, já tem uns meses aqui na tela. Então, eu passo para o Otacílio fazer seus primeiros comentários e depois a gente vai fazendo as nossas rodas de conversa aqui. Olha, realmente é uma lição que puxa a orelha da gente, né? Porque ela vem mostrar que as grandes realizações estão nas pequenas coisas. Começa bem colocando isso. Quer dizer, a gente, normalmente, quando vê uma escada muito alta e olha lá em cima, a gente fica, meu Deus, não vou dar conta de subir isso. Né? Porque a gente fica preocupado, né, em subir de uma vez, né, em ver, atingir a meta imediatamente. E as coisas não são assim.
Se você, ao invés de olhar lá em cima e ficar olhando lá em cima, você olhar para o primeiro degrau, fala assim, esse aqui eu dou conta de subir. E aí olha no segundo, eu também, esse aqui eu dou conta de subir. Depois de uma perseverança, né, de vontade firme, continuada, você chega lá em cima. Aí você olha para baixo e fala, nossa, não pensei que ia dar conta, né? Isso é bem típico da gente em qualquer posicionamento diante da vida, dos desafios da vida. A gente costuma achar que a vida cria muitos problemas para nós. Eu aprendi já que não existe problemas, existe desafio, que é muito diferente de problema, né? Quando você olha uma coisa que te chega como um problema, você fica aflito, porque você já parte de saída de que você não vai dar conta de resolver aquilo. Mas se você toma aquilo como um desafio, fala, bom, vou arregimentar minhas forças todas que eu puder para vencer isso. E se vencer, você vai ficar muito feliz, porque você vai ganhar em você mesmo uma autoconfiança que é extremamente necessária para a continuidade da vida. Então, eu acho que essas pequenas coisas que Emmanuel vai colocando aí, não é, posiciona a gente diante de uma realidade mais global que a gente só vê quando a gente olha como espírito imortal. Se você olhar todas essas coisas como homem e mulher no cotidiano da vida, tudo parece complicado. Mas se você olha como espírito imortal, você vai ver que você mesmo já conquistou tantas coisas mais difíceis, e é por isso que você está aqui agora com todos esses desafios novos para você continuar crescendo. Então, como espírito imortal, quando a gente olha para trás na história da humanidade, a gente lembra, a gente já foi homem das cavernas. A gente já correu de tudo quanto é perigo inimaginável. E a gente está aqui, significa que a gente só anda para frente, não é? Então, não faz sentido a gente desanimar. E essa visão, eu acho que ela nos ajuda muito. Eu tenho uma visão também muito interessante dessa colocação que Emmanuel põe aí como a oportunidade da vida terrena. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo para o espírito, ele não está dizendo para o homem. Olha, a oportunidade terrena é o local onde a gente, como ser espiritual, vai realizar os desafios que a gente precisa. Então, a gente não reencarna aqui na Terra para ser feliz ou por uma estação de veraneio. A gente vem aqui conquistar valores. A Terra é o momento, a vida material é a situação de crescimento mais rápido. A gente pode aprender muita coisa no mundo espiritual, a gente vê a história do André Luiz. Você pega o primeiro livro, lê toda a série, você vai dizer, nossa, o André Luiz progrediu bastante. Mas a pergunta é, será que progrediu mesmo? Como é que ele sabe que progrediu? Quando ele nasce na Terra, esquece a realidade espiritual, não é? E vai colocar em prática aquilo que de fato ele adquiriu. Porque nem sempre o conhecimento, a fala que a gente faz das coisas espirituais significa que a gente já interiorizou elas. E a interiorização é que mostra se a gente conquistou ou não. E aí a realidade material da vida é que coloca a gente nessa posição de mostrar o que é. Por isso é que a gente está no mundo de provas. Mas a gente não vem aqui só para provas. A gente também vem reencontrar, não é, as consequências naturais das nossas escolhas inadequadas de outras existências. Então, a gente também vai encontrar com o indivíduo que a gente feriu, né, com o outro que a gente passou para trás, né, com a família que a gente desprezou. Então, a gente vai encontrar aquele antagonismo que a gente criou no passado e que não está resolvido. A gente tem uma lição de Jesus que eu aprecio muito.
Jesus diz assim que a gente deve reconciliar com os inimigos enquanto está a caminho com eles. O que significa que a gente, para resolver, tem que estar a caminho. Então, se você deixa para depois, ele vira expiação. Porque é isso que ele diz, ó, se você não reconcilia a caminho, você vai ser entregue ao juiz. E aí o juiz vai te fazer um julgamento, vai te fazer uma condenação, você vai ser entregue ao oficial de justiça e pagará até o último ceitil. O que significa que, quando você deixa um problema mal resolvido para o futuro, você vai ter que reencontrá-lo e, muitas vezes, situações mais adversas. Tá certo? Isso é expiação. Então, a gente, quando reencarna, a gente traz expiações, a gente traz provas, mas a gente traz outra coisa, que é a nossa conquista. A gente já fez muitas conquistas, a gente já teve milhares de encarnações. Essa não é a primeira, nem será a última. É uma das milhares que a gente já teve e a gente vai ter bastante encarnações ainda pela frente. Então, a gente tem muitas conquistas também feitas. Então, a gente tem habilidades que a gente desenvolveu e a gente vai também exercer tarefas na comunidade que a gente nasceu. Obviamente que as tarefas é a nossa vocação profissional, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente sabe fazer, a gente se exibe com ela, né? Porque a gente sabe fazer. E a gente tem que transformar isso não só no ato profissional de ganhar subsistência, mas no mecanismo ou na oportunidade de servir. É natural você receber compensação material pelo seu trabalho, mas, além do trabalho, tem a dedicação, fazer pelo bem comum, e isso traz uma alegria diferente. Muitas vezes a gente faz o nosso trabalho com má vontade, então a gente sofre as consequências da má vontade, mas se você faz esse trabalho bem, para servir aqueles que estão à volta, aí você ganha tempo e cria uma alegria interior que você não sabe o preço que tem. Tá certo? E, obviamente, além das tarefas, a gente também vai continuar aprendendo, porque a gente é espírito em evolução. Então, são 4 atividades que a gente desenvolve no mundo material, no mundo de expiações e provas. Expiações, provas, tarefas e aprendizado. Então, se a gente tem essa compreensão, a gente se posiciona bem diante da vida e aprende a fazer isso que Emmanuel recomenda ao longo de toda a lição. Então, para começar, está colocado aí alguns pontos para a gente conversar a respeito. Ô, Tarcísio, quantas considerações importantes, né? Relevantes. A mensagem ela é maravilhosa, se a gente for esmiuçar aqui, tem assunto para o dia inteiro. E muito bom a elucidação de vocês. E a gente reflete, né? Quando a gente está ouvindo algumas considerações, essas suas colocações, a gente passa um filme na nossa cabeça de como é que está o nosso desempenho, o nosso papel, né? Os nossos compromissos assumidos, como é que a gente está fazendo, executando eles aqui, né? E o fato dele iniciar dizendo que as superações são quase possíveis, ela realmente é isso que seu áudio está picotando, Maciel. Temos. Seu áudio está picotando, a gente não está conseguindo te acompanhar. Acho que eu voltei agora, né? Voltou. Tá. Minha internet. Tá uma manhã muito chuvosa aqui em Manaus, então é isso. Então, assim, quantos de nós a gente não acha praticamente impossível determinadas superações, desafios que a gente tem? A gente já entra, muitas das vezes, para enfrentar as nossas lutas, as nossas batalhas, derrotado de largada.
Porque a gente não acredita na confiança, a gente não confia, quer dizer, na capacidade, na potencialidade que todos nós temos de enfrentar esses desafios, né? De arranjar soluções para os problemas que nos aparecem. Né? O Tarsílio fez a referência de que essa mensagem é para o espírito. E a gente recorda de Jesus que dizia: ouça aqueles que têm ouvido de ouvir, né? Ouvidos de ouvir. E é hora da gente tirar a cera desse ouvido espiritual para poder ouvir essas mensagens importantes, para poder entender que tanto se passou desde as primeiras encarnações que nós tivemos, para estarmos aqui diante das condições necessárias para lidar com as situações que se apresentam em nossa vida. A gente acredita muito que não tem nada mirabolante que a gente não consiga dar solução a isso, dar cabo a isso, por mais desafiador que apareça. O grande problema é que nesse trajeto, nisso tudo, quer dizer, a gente já tem os nossos compromissos assumidos, né, das questões do passado. O problema é que muitas das vezes as nossas escolhas acabam trazendo consequências ainda um pouco mais pesadas. E isso vem um pouco da nossa ignorância, do exercício das nossas inferioridades, que faz com que torne um pouco a vida, que é o que diz lá, né, que as provas, os sofrimentos, né, as causas atuais dos sofrimentos, elas basicamente são escolhas que a gente faz ainda nessa encarnação. A gente não vai depositar todos esses desafios com compromissos kármicos ou do passado, ou seja lá, ou coisas encarnatórias. Se a gente analisar apenas essa existência, a gente imagina, poxa, quantas escolhas erradas a gente não fez, né? Quantas lutas a gente não cultivou para a gente que talvez seriam desnecessárias, né? Quantos caminhos ou opções que a gente tomou para a nossa vida que, de certa forma, complicou uma determinada situação. Então, até porque a vida é feita de escolhas, né? Mas, acima de tudo, eu acho que fica a mensagem do Emmanuel. Olha quanto cenário ele relatou aí. Tem muitas condições relatadas por ele que, no final, ele diz assim, olha, se quiseres, né? Ou seja, isso depende muito, primeiramente, da gente querer. Só o fato de querer já nos abre uma possibilidade, um leque. Porque a partir do momento que a gente não quer, né, a partir do momento que a gente não aceita, se a gente não deseja, né, que é essa expressão que ele faz, né, se deseja, né, se a gente não deseja, tudo já torna-se mais difícil. Se a gente tem má vontade com uma determinada situação, de cara a gente já não tem estímulo nenhum, seja estímulo orgânico, seja estímulo mental, seja estímulo de qualquer que seja, né? Nada sem estímulo é fácil. Então, qual é o estímulo que a gente tem que ter primário? É o desejar. Primeira coisa, a gente quer mudar a nossa situação, a gente quer ter uma condição melhor espiritualmente. Então, já começa por aí. A partir do momento que a gente deseja de verdade que as coisas aconteçam, que a gente alcance a superação, aí a gente tem que começar a analisar as possibilidades, analisar a nossa potencialidade, as nossas capacidades, né? E ela não está no nível de instrução que a gente tem, ela não está na condição social que a gente ocupa, né? Ela não está na posição, na tarefa convencional que a gente faz, na profissão que a gente exerce, né? Ela está realmente internalizada dentro da gente na condição espiritual que nós temos. Então, já basta por aí, a gente desejar e tirar essa mentalidade do impossível na cabeça da gente, né? De entender que algo é muito além das nossas forças e a gente não consegue superar. Eu acho que tem essas possibilidades, tem essa capacidade, espiritualmente a gente tem essa condição, e tem o concurso da oração, né, que nos ajuda o tempo inteiro, das reflexões, da meditação, né? Então, nas pequenas coisas, a gente não está aqui querendo afirmar com isso que nós nascemos para ser missionário, que vamos mudar o mundo, que vamos, né? Mas como ele diz assim, comece mudando, né, agindo de maneira produtiva, efetiva no seu lar, com as pessoas que estão ali do seu lado, que talvez seja essa a nossa maior missão, lidar com os conflitos que nós adquirimos no passado e fazer essa reparação, essa retratação. Então, as pequeninas coisas talvez sejam o grande motivo da nossa existência atual, né?
É interessante, Marcel, Tassiro, que assim, cada vez que eu me deparo com um texto do Emmanuel, eu pergunto assim, o que ele está me desafiando para estudar mais? Né? E o livro Religião dos Espíritos, em particular, até porque a gente trabalha esse livro lá numa das playlists do meu canal de vídeos, né? Ele pinça um texto do Livro dos Espíritos que a gente às vezes olha assim, mas qual é a correlação desse texto com a mensagem? E esse hoje é mais ou menos isso, né? A questão 843, ela trata de livre-arbítrio. Kardec pergunta assim, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E aí os Espíritos respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina, o que seria muito conveniente para os pessimistas. Que é do tipo assim, está escrito, eu não posso mudar, não, né, tá além das minhas forças. Porque muitas vezes nós colocamos assim, eu não consigo mudar isso porque é mais forte do que eu. Né? Então, só nessa passagem, quando vocês falavam, eu lembrei de algumas questões do Livro dos Espíritos que o Emmanuel me colocou para estudar, para eu poder entender, principalmente esse pedacinho que aparece aqui no número 4, né, da Bíblia do Caminho. Não ouvides, não esqueça, por isso que o domínio da lição não dispensa a vontade. Por isso que o título é Se Desejas. Quer dizer, só vai mudar se a gente colocar a vontade em ação. A única questão do Livro dos Espíritos, das 1019, que eu venho estudando desde 1976, a única que eu vi os Espíritos lamentarem mesmo, tipo fazendo um muxoxo, é a questão 909, quando Kardec pergunta das paixões. Tá? E é engraçado isso, porque assim, né, é o tipo da situação que a gente diz assim, tá mais forte do que eu não consigo. Peraí. Aí o Kardec pergunta assim, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. A conexão com o texto do Emmanuel aí. O que lhe falta é vontade. Aí vem o muxoxo, né? Quão poucos dentre vós fazem esforço. É a única frase que eu vejo os Espíritos lamentarem a nossa pouca ação, a nossa pouca vontade, o nosso pouco empenho. E o Emmanuel, ele traz essa reflexão mais suave. Ele não bate na cabeça da gente. Se a gente observar aqui a primeira parte da mensagem, ele propõe o problema e diz assim, olha, se você tiver vontade, se você deseja, você pode tomar essa atitude e aí você vai mudar essa realidade ruim. Vai mudar essa realidade difícil. Tá? O que remete a gente para a terceira questão do Livro dos Espíritos, que esse texto de hoje me suscitou, que é a 645. Nessa os Espíritos não lamentam, mas eles dão uma chacoalhada na gente. Porque olha quantas dificuldades que é, né? Da família, do emprego, do corpo físico doente, né? Dos familiares difíceis. Aí Kardec pergunta assim, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, vamos tirar a atmosfera do vício e colocar nos problemas do cotidiano. O mal se torna um arrastamento quase irresistível. Pensa aquela família, tipo família de filme de comédia, né? Todo mundo doido, todo mundo brigando. Tá? Se torna quase irresistível? Aí os Espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Por quanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes te deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir ao que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Então a gente pode. Está muito mais no campo da vontade, do se desejas e do desejo passar à ação, que esse é um problema, não é, gente? De vez em quando a gente só deseja. Eu queria tanto melhorar. Eu vou orar para o meu guia fazer o melhorar da minha fofoca, do meu vício na fofoca. Eu vou orar para o meu guia me tirar o vício do fumo, o vício do álcool. O guia não tira nada. A função dos benfeitores espirituais não é fazer por nós o nosso trabalho. E aí o Emmanuel vai propondo o trabalho para nós. Quando o Maciel tocou na questão... Diga, eu acho até que tira. Só que para tirar vem a doença. Pois é. Mas aí já é. Para obrigar a pessoa a fazer a mudança. Quando o Maciel falou de planejamento reencarnatório, gente, não vamos imaginar que nós vamos, depois de desencarnar, chegar com uma prancheta e o nosso guia do lado e fazer no tique. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós estamos escolhendo agora. O Tassiro é físico. Né? E eu costumo brincar sempre, Tassiro, que a terceira lei de Newton, ação e reação, ela cabe no mundo físico.
Para o mundo espiritual, é causa e efeito, o que é muito diferente de ação e reação pura e simplesmente. Então, assim, eu estou dando causa hoje, com as minhas escolhas, com as minhas ações, aos efeitos que eu vou experimentar. E eu estou arcando hoje os efeitos das causas que eu já dei no passado, consciente ou inconscientemente. A diferença é que hoje, com o conhecimento espírita, o nível das escolhas inconscientes diminuiu, porque nós já sabemos mais o que é certo e o que é errado. Então, o Emmanuel ele vai chamando a nossa atenção assim, olha, e não é uma coisa que demande esforço físico brutal. Tarsilo chamou a atenção para um negócio muito interessante, que às vezes o freio que nós precisamos é exatamente a dificuldade. Porque se nós não tivéssemos a dificuldade, a gente continuaria descendo ladeira abaixo, né, no caminho dos vícios, no caminho dos erros. Então, pensar na família difícil, no berço cheio de dificuldades, no chefe impertinente, talvez sejam desafios para nós fazermos uma vida melhor. Talvez não, com certeza. Não tem como achar que não é. Né? Principalmente nas relações familiares, né, Otacílio? Que são aquele grupo mais próximo, aquele grupo de espíritos, como o Emmanuel fala aqui, que muitas vezes nós não recebemos no grupo familiar aquele que pode, né, não ser agradáveis, não são os nossos mais queridos, mas são aqueles que a gente precisa. São aqueles com quem a gente precisa conviver para aprender a ser melhor. E a gente que lida com aluno, a gente que lida num ambiente em que as pessoas, de alguma forma, fazem parte do nosso jeito de trabalhar, quase que se amplia essa questão dos desafios de família, né? É verdade, porque a família, né, eu também tenho uma visão de família um pouco... quer dizer, você vai colocando os ingredientes da realidade espiritual nos conceitos do cotidiano. Então, a família é parecida, família, não só a família, mas a comunidade que vive junto, porque esse conceito que eu vou colocar, ele se estende até para a relação entre nações. Mas a gente vive uma espécie de rede. Não é? A gente não tem uma ligação, a gente tem inúmeras ligações. Não é? A gente tem inúmeras ligações. Se você pensar que a gente já teve milhares de encarnações, a gente já teve milhares de pai, milhares de mãe, milhares de irmãos, milhares de amigos, milhares de inimigos que a gente discutiu, brigou. Então, a gente tem uma família espiritual muito maior, um relacionamento espiritual muito maior. Você viveu numa comunidade que fez coisa que prejudicou muitos ou que beneficiou muitos. Então, são vínculos que vão sendo criados ao longo de múltiplas existências. Então, quando a gente reencarna, a gente vai viver uma rede grande, como se fosse uma rede de pescar. Só que na rede de pescar, você tem cada cruzamento de linha um nó. Mas a vida da gente é um pouco diferente. A gente tem nó, mas tem laços. Os laços deixam o fio passear, não prende. Os nós grudam e não deixam movimentar. Então, os laços são os amigos, são as pessoas que têm afinidade, porque eles estão ligados a gente, mas não inibe a gente de ser a gente mesmo. Enquanto que os nós são diferentes, porque eles estão ali por causa de um desentendimento, por causa de um atrito, por causa de alguma circunstância que um não aceitou do outro. Então, a gente vive nós e laços. Por isso que a gente, numa família, tem as pessoas que têm afinidade e as que a gente não tem. Agora, qual é o papel nosso nessa rede? É desatar todos os nós e transformar em laços. Isso é desfazer os desentendimentos para construir para o futuro entendimentos. E aí, o Emmanuel, na lição, ele começa a dizer que essa conquista não é imediata. Então, entra a vontade. Não, precisa ter vontade. Mas a nossa vontade, ela é pulsada, ela é fortuita. Não é? Ela é o desejo. Porque vontade, para realizar a coisa, tem que ser vontade com perseverança. É vontade hoje, amanhã, depois, e não desanimar. Porque a vontade que funciona é a vontade que consegue o resultado. Não é a vontade que só nos impulsiona na tentativa de fazer.
mas a vontade que nos faz perseguir o resultado melhor. Então, a gente tem que desenvolver na gente essa capacidade. Por isso que eu citei o exemplo da escada. Se você tem vontade, você vai subindo degrau por degrau, mesmo que você chegue cansado lá em cima. Você persevera na atitude de ter como meta chegar até lá em cima. É o que faz os alpinistas, né? Os alpinistas, quando vai subir uma montanha, eles vão encontrar milhares de dificuldades. Mas se ele não tiver a meta dele na vontade firme, cotidiana, sequencial, de chegar até lá ao fim, ele vai desanimar no meio do caminho. Então, a gente tem que aprender isso. Mas o ser humano, enquanto pensa numa vida única, ele não tem motivação para ter essa vontade continuada, porque a vida oferece muitas saídas cômodas. Não é? Eu não consegui, por exemplo, eu queria ser um profissional de tal tipo. Mas isso exige uma certa persistência, um aprendizado, uma continuidade. Você vai fazer um curso, vai durar 4, 5 anos, você tem que passar bem nele. Então, falar, não, isso é muito difícil, vou fazer essa outra coisa aqui que tá bom, vou fazer um concursozinho, arranjar um empreguinho assim e ficar quieto. Então, a pessoa opta pela comodidade. Mas quando você tem uma visão espiritual e sabe que a sua meta é ser um espírito angelical um dia, então você não desanima. Olha, eu tenho uma experiência comigo que eu acho que vale a pena contar. Quando eu me tornei espírita, eu tinha 18 anos de idade, estava um conflito existencial comigo, não é? Dormi uma noite tentando rezar e não conseguia, nem o Pai Nosso, que eu sabia de cor, de tão aflito, angustiado que eu estava, e dormi tentando fazer a prece. Mas acordei no dia seguinte com uma resolução. Eu não sei o que aconteceu à noite, porque eu não lembro. Mas eu acordei, vou estudar a doutrina espírita, vou estudar o evangelho para entender o que está se passando comigo. E aí eu comecei. Claro que eu fiquei entusiasmado pela doutrina, aquilo me satisfez um monte de dificuldades que eu estava vivenciando, e eu caí de cabeça. Naquele ano eu devo ter lido uns 25 ou 30 livros espíritas. Mas aquilo foi me mudando. E aí eu era como qualquer rapaz, como qualquer garoto, tinha mania de falar palavrão. Aí eu falei, não, eu vou parar de falar palavrão. Parece uma bobagem, tá certo? Mas ela tem um significado da continuidade. Aí eu falei, então vou começar a me policiar para não falar palavrão. Então, todas as vezes que vinha vontade de falar palavrão, às vezes eu substituía com uma outra palavra, que tem um som parecido, mas que não tinha aquela interpretação jocosa e desrespeitosa. E fui devagarzinho fazendo isso. E passei uns 3 anos, né, fazendo isso, atento comigo mesmo, perseverando na vontade de não falar palavrão, e eu fui perdendo o hábito de falar palavrão e substituindo por outras palavras que tinham um significado mais suave. Mas um dia eu falei, bom, eu acho que eu já venci isso, eu não falo mais palavrão. Aí um belo dia eu estava junto com um amigo numa cidade, fui visitar ele numa cidade do interior lá de Goiás, eu sou goiano, né? Muito perto, e o prefeito estava fazendo uma revolução na cidade, mudando todos os postes de madeira para um poste de cimento. Isso faz muito tempo, né? Eu já tenho 81 anos, eu tinha 18 anos e meio, 19, 20. Na verdade, tinha 21 anos já. Eu tinha 3 anos de tentativa. E aí, a gente ficou conversando e tal, e foi escurecendo. Aí, a gente, pelas 8 horas da noite, já estava escuro, a gente despediu um do outro. Eu falei, então, eu vou embora. Dei tchau para ele, virei a perna para dar o passo e enfiei o pé num buraco de poste. Buraco de poste, você não acha o fundo, tá certo? E eu desci e saiu um palavrão, mas saiu baixinho, só eu escutei. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, ainda não consegui, mas eu já não faço escândalo. Então, vocês vejam, 3 anos para mudar uma boboca de um hábito de falar palavras inadequadas.
Então, a gente pensa que vai conquistar as coisas e, de repente, não é assim. Tá certo? Eu me lembro aqui de uma frase de Paulo, que ele, quando começou o trabalho de desenvolvimento no Evangelho, ele falou uma vez isso: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. 30 anos depois de trabalhar no movimento de divulgação do Evangelho e sofrer todas as agruras que ele sofreu, ele consegue dizer: não sou eu quem vivo mais, é o próprio Cristo que vive em mim. Então, vocês veem, 30 anos para conquistar uma posição. E Paulo tinha uma vontade férrea, né? Ele é um exemplo de vontade firme. Quando Jesus aparece para ele, ele não lamenta nada. Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Quer dizer, ele toma a atitude positiva. Ao invés de, meu Deus, quanta besteira eu tenho feito e tal, e começa a lamentar, que geralmente é o nosso comportamento. Ao invés disso, ele compreende a realidade e toma uma atitude imediata de mudança. Senhor, que queres que eu faça? Então, nós que estamos longe disso, é claro que nós vamos demorar muito mais do que 30 anos para conquistar as coisas. E é preciso, então, aquilo que Jesus recomendou para a gente. Quem tiver perseverança até o fim, será salvo. Afinal, de que a gente quer ser salvo? Dos erros que a gente comete. Passa a bola. Que maravilha. Falando assim, eu estava pensando aqui, espíritos elevados, né, que nos trazem essas mensagens, nos trazem esses ensinamentos. E ainda bem que na doutrina espírita, esses seres, a sua condição espiritual, que a gente tanto admira hoje, tanto se inspira, elas não são inalcançáveis. Não é aquela figura do anjo, né? Aquele anjo, aquele ser que já foi criado naquele patamar de elevação, de pureza angelical, e que é uma figura totalmente à parte da humanidade, né? Dos seres espirituais da humanidade, e que nos mostra um abismo entre essas duas criaturas divinas, né? Para a gente não sabe, a gente não tem essa concepção. E a admiração da elevação espiritual desses seres deve ser inspiração para a gente, né? Porque, por mais que a gente imagine, por exemplo, Maurício, nós temos aí Emmanuel, que é o autor espiritual da mensagem, o autor da mensagem, né? A gente tem várias outras figuras também muito evoluídas. A gente tem Jesus, que é a maior referência de evolução que nós temos aqui. Só que a gente não conhece a história de muitos desses seres evoluídos, né? Vamos falar do maior de Jesus, né? No detalhe, o que fez com que ele estivesse Travou de novo, Marcelo. Foi trajeto para a presença. Voltei, né? Então, Está cortando a sua internet. Você está em câmera lenta para nós aqui, travando, picotando o som. Ixi, agora acho que ficou difícil. Vou pegar daqui, Marcel, quando você puder voltar, você conclui seu raciocínio. Mas eu achei interessante, Otacílio, no seu comentário, inclusive, a questão da necessidade de tempo para que a transformação aconteça. Melhorou? Está melhorando, agora caiu. Né? A necessidade de tempo para que a transformação aconteça. Porque, de vez em quando, essa ansiedade por perfeição imediata, ela é muito frustrante. Né? As pessoas ficam muito frustradas. Eu estou frequentando o centro há 6 meses e ainda não melhorei nada. Mas 6 meses, gente, calma lá. Não é? Tá bom agora, Marcel? Voltou seu áudio? Voltou sua internet direitinho? Conclui seu raciocínio. Acho que eu voltei, né? Voltei? Melhorou? Voltou. Melhorou?
Ah, tá bom. Então, deixa eu concluir, porque eu estava fazendo uma introdução, era justamente nesse aspecto, né? Às vezes, as pessoas que talvez não conhecem a doutrina espírita, ou melhor, são levados à curiosidade de conhecer, às vezes, por nós que frequentamos a doutrina espírita, por conta de apresentar determinadas características, querendo ou não, a gente, dependendo de cada um, a gente faz um esforço para domar, sim, as nossas más inclinações, né? Às vezes, em alguns momentos, nós somos felizes e outros não. E, às vezes, as pessoas que chegam e, poxa, mas fulano é muito paciente, fulano é muito tolerante, fulano é muito solícito, mas mal sabe as lutas que muitos de nós enfrentamos para conquistar aquela característica, né? Aquela qualidade que foi elogiada, né? O Tarcísio falou do esforço para poder conter, né, o palavrão, né, que era muito comum. Então, vou relatar uma breve experiência, né, que às vezes eu saio com a companhia de alguns amigos e aí pergunta: ah, Marcel, você bebe? Eu falo, não bebo. Puxa, você não, o que é? Religião? Eu falei, e aí eu externo por que eu não bebo? Porque às vezes a gente escolhe, né, eliminar uma deficiência, uma qualidade nossa, né? uma falta de qualidade nossa, a gente escolhe fazer isso, mas às vezes a gente é levado a isso de uma maneira, né, abrupta, né? Eu lembro que quando eu, adolescente, né, comecei a ter as relações de amizade e tal, e comecei a beber. Assim, a provar bebida alcoólica. Só que, assim, eu nunca gostei. Cerveja, achava muito amargo. As outras bebidas que tinham uma quantidade grande de etanol, achava aquilo muito forte, muito pesado. E aí eu passei. Tinha uma bebida em específica que eu adorava, que era maravilhosa, que era vinho. Provei vinho, meu Deus, aquilo era sensacional. Aquilo era muito palatável. Era a coisa mais maravilhosa que eu conseguia provar. Só que teve um belo dia que eu simplesmente desconheci o efeito do vinho e exagerei. Mas exagerei pesado. Sabe aquele porre de vinho que você toma? Que você esquece até seu nome, esquece... Eu não lembrei nada do outro dia, só a única coisa que o meu organismo fazia questão de eu lembrar era a dor de cabeça miserável que eu tive de um porre de vinho e das coisas absurdas que eu acabei aprontando por causa do porre de vinho. Eu falei, quer saber de uma coisa? Isso aí não é para mim. Repetir isso aí nunca mais da minha vida. E é por isso que eu nunca bebo, nunca mais bebi depois disso, entendeu? Ou seja, foi uma condição, uma situação em que que eu experienciei, que foi totalmente desagradável, e eu acho que eu não tive outra escolha, porque eu peguei uma aversão à bebida, principalmente ao vinho, que até o suco de uva eu demorei muitos anos para poder tomar, porque era botar suco de uva na boca e eu lembrava do vinho. Ou seja, se não é pelo amor, né, é pela dor. Então, foi dessa forma que eu eliminei a questão da bebida alcoólica da minha vida. Então, acontece, né? E aí as pessoas veem, poxa, ele não bebe, olha, e que legal, uma pessoa centrada, a gente está bebendo aqui, não sente a minha... Mal sabem elas o motivo que fez com que eu realmente evitasse tocar bebida na minha boca, né? Mas é isso, acho que as coisas, esses eventos que nos promovem uma melhoria, nem que seja pouquinho ou num determinado aspecto, às vezes vem de uma maneira até impensada, né? E ainda bem que, de certa forma, a gente que se propõe a aprender com os erros, acontece dessa forma, né? Se eu fosse uma pessoa que não ligasse para isso, ou aquilo ali não me afetasse, talvez eu poderia até repetir coisas piores, né? Ainda bem que eu aprendi aquela lição, né? Maurício, vou passar para você que você completar o raciocínio. Não, você ilustrou esse comentário que eu falei a respeito da necessidade de tempo para que a mudança aconteça, que o Otacílio tinha tocado, né? E o Otacílio chamou atenção para uma coisa importante. Nós temos milhares de encarnações. Em quantas dessas milhares eu não cometi aquele erro? Renitentemente. Então a gente acha que vai ser num ano, em 6 meses, em 3 anos, em 30 anos que vai conseguir apagar tudo. Não, apagar tudo a gente não vai. Mas a gente pode ir apagando um pouquinho a cada dia. A gente pode mudar um pouquinho a cada dia. Lembrando que o Werneck falava aqui para a gente, né, Marcel? Subir uma folhinha de papel já é subir.
já é estar no nível acima do que estava antes. E o Emmanuel, ele chama atenção para isso, para que a gente possa, não é ser, né, aquela condescendência, eu sou assim mesmo, né? Nem o Zagallo se engolia há muito tempo. Mas entender que, assim, eu estou em processo. Tá? Então, há um aforismo oriental que diz assim, se caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. O que sempre coloca a gente de pé. Tá? Então, reconhecer, né? E quando você vai buscar em algumas propostas psicológicas, você encontra na abordagem centrada na pessoa a ideia da congruência, que é ser como se sente. Não quer dizer dar de ombros, mas é travar contato com o nosso eu real, travar contato, inclusive, com as imperfeições, mas de um jeito que não seja aquela visão medieval, né, da perfeição a todo custo, e principalmente da perfeição externa, que fazia com que os sacerdotes, com que os piedosos usassem o tal do cilício, né, aquele tecido de couro com pontas espetando a perna para não sentir prazer, para não poder rir, porque isso era demonstrar fidelidade a Deus e piedade na Idade Média, você não ser uma pessoa alegre, não ser uma pessoa que gozasse as coisas do mundo. E encontrar esse equilíbrio é muito interessante. É lógico, por exemplo, você pode optar por deixar de beber porque ele fez mal, ou porque é mais divertido você estar de cara limpa e ver o pessoal que bebe fazer bobagem. Né? Tem esse primeiro ganho. Né? E numa época que não tinha celular, Tassiro, era o único prazer, porque hoje em dia o menino vai numa festa, numa chopada, a mãe já fica sabendo que ele fez bobagem antes de chegar em casa, né? Porque os colegas postam nas redes sociais. No tempo que eu era adolescente, um pouquinho antes do Maciel ser adolescente, não tinha celular. Então era divertido você ter pelo menos de memórias, assim, olha, você sabe que você fez essa besteira na festa de ontem? Você sabe que você fez isso? Mas foi a duras penas, a duro custo, porque era um tempo, nosso tempo, apesar de uma ligeira diferença de gerações nossas, o Tassiro, é um tempo em que isso era valorizado. Que quem bebia mais era valorizado, que quem falava palavrão era considerado moderno. Né? Hoje, felizmente, a gente aprende que não é esse o caminho. A doutrina trouxe esse aporte de conhecimento para nós. Mas, né, é devagar. Não vou fazer igual o Martim da Vila, devagarinho, mas assim, é entender que, havendo transformação, e aí me remete ao Evangelho, né, o capítulo 17, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faça em domar as suas más tendências. Ou seja, a transformação moral está em curso, ela não aconteceu, e, né, tem más tendências que a gente tem que lutar contra elas. Se a gente fica no capítulo 17, é o sede perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que trata da perfeição. E lá, todos os textos, tanto de Kardec quanto as observações que nós vamos receber do Evangelho e tudo mais, apresentam para nós a ideia de assim, perdoe-se e trate de não errar mais. Né? Use as ferramentas simples. Aí eu volto para o Emmanuel, porque assim, todos aqueles desafios anteriores, que ele pergunta se nós desejamos, ou seja, se nós temos vontade, se nós vamos agir, tá? Nós vamos conseguir mudar, ele apresenta as ferramentas simples. Né? Para isso, porém, é preciso não esquecer dos recursos singelos, que tanta gente deixa ao esquecimento. O minuto de tolerância, o esquecimento da injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede. Né? Até aqui, nada material. O contato do livro nobre, gente, como, né, aqui no Rio de Janeiro, o nosso 28º seu, 27º, tem uma campanha de esqueça um livro dos espíritos em algum lugar público. Ou no banco do ônibus, ou no banco da praça, ou no shopping. A gente largar um livro com uma dedicatória. Ó, esse livro me ajudou a transformar a minha vida, espero que ele seja bom para você. Alguém vai achar. Né? Então, o contato do livro nobre, aí vem os trabalhos materiais, porque de vez em quando, né, gente, a gente só não faz bobagem quando está ocupado, quando está malhando o corpo. Enxada obediente, panela esquecida, tanque de lavar, agulha simples. Aqui é esforço. Tem hora, gente, que para vencer as nossas más tendências, a gente vai fazer alguma coisa para cansar o corpo, para ocupar a mente na construção do bem. Vocês não fazem ideia do como é bom fazer faxina no centro. Né? Varrer aquele tudo lá, lavar e tudo mais. Tá? Aí ele fala da flor da amizade e o resto do pão. São duas coisas que, um aí material e o resto do pão ali, não é o resto de pão, né? O pão que não foi consumido, o pão que não foi usado. São coisas muito pequenas. Que de vez em quando a gente quer fazer coisas grandes.
Eu quero transformar o mundo. Passa o dia inteiro no centro espírita, em centro cesta básica, né, varrendo o centro, pintando parede. Aí, quando chega em casa, vai tomar banho e deixa a roupa que usou no chão do banheiro para outra pessoa ir lá recolher e levar para lavar. Olha como, de vez em quando, a gente é incoerente. A gente faz as grandes coisas, quer as grandes coisas e deixa as pequeninas. E as pequeninas são aquelas que querem que nós trabalhemos no núcleo mais estrito da nossa convivência, que é dentro do nosso lar. Então, vamos mudar com a paciência, vamos mudar com o entendimento de que não vai ser um milagre, não há transformações milagrosas, né? Como é bom estar com um físico que entende disso, né? São bilhões de anos de transformação desse sistema que nós vivemos. Só a Terra, a idade estimada, 4 bilhões e meio. Se a gente vai lá no A Caminho da Luz, a gente vê quanto tempo demorou, né, para ir das primeiras formas de vida mais simples até chegar nos seres mais elaborados. Se a gente pega uma Evolução em 2 Mundos do André Luiz, a gente vê que o princípio inteligente, mais ou menos ali, acho que se não me falha a memória, 2 bilhões de anos. Isso, Maurício, a vida celular gastou mais de 2 bilhões de anos para virar pluricelular, sem formar espécies ainda. Então gente, precisa do tempo adequado. Isso. E nós vamos usar essa ferramenta gratuita. Né? O Elahá costuma dizer muito nas lives assim, Deus não tem pressa, quem tem que ter pressa é a gente. Não é? É verdade, mas assim, entendendo que nós temos todo o resto da eternidade para conseguir chegar lá. Claro que vai doer menos se a gente andar mais depressa. E é essa a proposta que é feita para nós. Mas como, né, o Henrique não está aqui hoje, mas a gente acabou chegando bem no limite aí. Estamos chegando ao final, vou passar para o Otacílio fazer as suas considerações finais, o Maciel fazer as suas despedidas e já convido vocês para o próximo, na minha fala final. Dá um beijo para a Dídima, que fez aniversário esse mês e que está conosco aqui depois de bastante tempo. Que saudade de você, minha querida. Otacílio, suas considerações finais. Olha, eu primeiro gostaria de agradecer profundamente de poder estar aqui com vocês, foi muito grato ao meu coração, me aqueceu por dentro, obrigado. Mas a gente tem que lembrar mesmo que as lições que os espíritos vão trazendo para a gente são lições de uso prático. A gente olha, a gente fica admirado de ver o Emmanuel ser capaz de escrever essas lições tão lindas, mas há 2000 anos atrás ele era o Públio Lentulus, que se fosse hoje, ele seria enquadrado na Lei Maria da Penha só pelo tratamento que ele fez para a mulher dele. Né? Coitada da Lívia foi, né, jogada de escanteio, colocada como serva por desconfiança dele. Então, a gente gasta tempo, a gente precisa de reencarnações diversas para ir mudando a gente lentamente. Mas o problema não é a pressa, o problema é a persistência. A gente tem que fazer o esforço, porque a gente só vê o resultado depois de muitos anos. A gente não vê o resultado imediato. A gente age ainda muito por reflexo condicionado, a gente é muito reativo, porque a gente acostumou, não é, a reagir em vez de parar e pensar nas coisas para poder ser ativo. Para ser ativo, você tem que pensar o que vai fazer. Então, você tem que parar e pensar. Não deixar o impulso dominar a gente. Refreia o impulso, para, pensa, analisa, aí toma uma decisão de cabeça calma. Não é? E isso é o que Jesus nos ensina como vigilância. Vigiar é estar atento consigo mesmo, com o que sente, pensa e faz. E se a gente está vigilante com o que a gente pensa, sente e faz, a gente tem tempo, né, de dirigir as nossas ações. E aí a gente ora e pede a Deus força para agir direito. Então, a vigilância e a oração tem que vir nessa ordem. Primeiro a vigilância e depois a oração. Porque a oração é o recurso que a gente busca em Deus, não é, para ter energias para fazer e continuar com a nossa vontade de acertar. Vamos caminhar junto, porque sozinho é muito mais difícil. Marcelo, seu tchau. É isso, Tarcísio. Muito obrigado, Tarcísio, pela presença. Obrigado, Maurício, Elô, a todos. E até a próxima reunião, se Deus quiser.
Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês todos que estiveram conosco no chat. Teve gente do Ceará, teve gente de vários lugares. Muito bom contar com vocês. Esperamos que essa manhã que começou cheia de luz e com a alegria de receber aqui o nosso querido Otacílio se repita muitas vezes. É a primeira de várias visitas que ele nos fará. A cada temporada a gente tenta trazer os convidados mais uma vez, viu, Otacílio? Temos pelo menos 2, 3 temporadas por ano. Muito bom ter você aqui conosco, nos trouxe reflexões muito positivas. A Elô, querida, que nos pilota. Ó, tem lá a Allan Kardec falando que está de Vazante, em Minas Gerais. Então, muito obrigado a vocês todos. Até a próxima semana com mais um Emmanuel Entre Amigos. E tenham um sábado, um domingo e uma semana repleta de muitas oportunidades de crescer. Tchau, tchau!